Ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12h04. E começamos mostrando a insegurança de quem vive no Rio de Janeiro. Mais uma pessoa foi vítima de bala perdida sem ter algum motivo. Segundo a ONU, o Brasil foi o país que mais registrou esse crime no ano passado. Somente em 2016 foram mais de 90 vítimas. Renato João Viana Gomes, de 54 anos, almoçava em uma pensão quando policiais trocaram tiros com traficantes contra a unidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A região já possui uma unidade de polícia pacificadora. Renato é mais um para uma triste estatística de vítimas de balas perdidas no Rio. Nesta segunda-feira, a Justiça determinou a prisão preventiva de Tiago Rodrigues dos Santos. Ele é apontado como o autor do tiro que atingiu a menina Sofia Lara, de 2 anos e 7 meses. A Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso. A perícia ainda vai confirmar de onde partiu o tiro que atingiu a criança. Nós estamos constantemente capacitando nossos policiais para que possam reavaliar a sua tomada de decisão. Um momento de uma perseguição é um momento extremamente delicado, um momento extremamente decisivo. Efetuar um disparo ou não pode sim ter um resultado traumático. Não existe um número oficial de vítimas de balas perdidas no Rio, mas estima-se que no ano passado foram mais de 90 vítimas, com pelo menos 40 mortos. Um relatório da ONU divulgado no ano passado apontou o Brasil como o país com o maior número de mortes por balas perdidas na América do Norte. Reuniu 27 países. Estatística bastante triste para o nosso país, balas perdidas que tiram a vida de pessoas inocentes. E falando sobre a insegurança no Rio, uma enfermeira foi morta por bandidos em um dos principais cruzamentos da cidade. Ela havia acabado de sair do trabalho e estava com uma moto que não foi levada. Aline de Paula, de 31 anos, trabalhava na maternidade do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas, a enfermeira seguia de moto para casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quando passava pela Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, foi abordada por criminosos. Os bandidos atiraram na vítima e depois fugiram do local do crime em direção às comunidades da região. A moto da enfermeira não foi levada. Aline foi socorrida e encaminhada para o mesmo hospital de onde havia acabado de sair de um plantão, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a enfermeira é casada com um policial militar. Ela deixou 3 filhos, um deles ainda bebê. Amigos lamentaram nas redes sociais a morte de Aline. Uma amiga escreveu: "Queria que fosse mentira, mas não é. Uma pessoa tão querida e do bem e que quando entrei na maternidade me deu tanto conselho e foi minha enfermeira. Não dá para acreditar." Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o tradicional crime da saidinha bancária. O que chamou a atenção é um método utilizado pelos criminosos para despistar a polícia. O carro não despertava suspeitas, mas dentro dele os policiais descobriram um fundo falso. Ali estava um revólver calibre 38 usado para roubar clientes de banco. Esses 4 homens estavam no veículo e, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha que há 6 meses praticava a chamada saidinha de banco na capital paulista. As funções na quadrilha são definidas. Apenas um deles entra no banco para escolher a vítima, chamado de escalador. Do lado de fora fica o segundo, é o da pegada, quem aborda o cliente que está com o dinheiro. Enquanto isso, um terceiro ladrão fica na moto para fugir com quem rouba a vítima. Os últimos 2 permanecem no carro. É com eles que o dinheiro do roubo e a arma ficam depois do assalto. Na corrida, eles já jogam pro comparsa que está dentro o dinheiro, a arma, e foge com a moto. Então, esse marginal que foge com a moto, às vezes a polícia aborda, ele não tem nada, mas o produto já está dentro do veículo que vai embora e passa desapercebido. A prisão da quadrilha aconteceu aqui nesta rua, onde há 3 bancos. Os bandidos já haviam observado as agências, segundo os investigadores, e não haviam encontrado nenhuma vítima que valesse a pena a abordagem. Quando o grupo se reuniu no carro para mudar de região, foi surpreendido pelos agentes. Eles eram investigados havia 3 meses. A polícia ainda tenta identificar o 5º integrante do grupo, que fugiu de moto.
Pela numeração, os policiais descobriram que a arma encontrada com os suspeitos foi roubada da casa de um oriental no ano passado. E 4 adolescentes com um carro roubado fugiram da polícia na contramão e de marcha ré. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Câmeras de monitoramento da prefeitura flagraram o momento em que o motorista vê o carro da polícia e foge em marcha ré. Assustados, outros motoristas desviam. O adolescente é encurralado, mas consegue virar o carro e continua em alta velocidade na contramão de uma avenida movimentada. Mais à frente, ele volta a entrar no sentido oposto ao tráfego. A polícia só conseguiu fazer o veículo parar 10 minutos depois. Os menores, que têm entre 14 e 16 anos, foram para a delegacia, onde foi registrado o furto do veículo. Depois, foram liberados. 14 e 16 anos, liberados de volta para as ruas e com certeza para o crime também, né? Em Belo Horizonte, um tiroteio em um baile funk na rua terminou com um homem morto e uma adolescente gravemente ferida. Uma equipe vai analisar as imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação. A rua está lotada. De repente começa o tiroteio. As pessoas correm por todos os lados. É possível ver vários disparos. Um rapaz de camiseta revida e também atira diversas vezes. Um homem morreu e uma adolescente de 15 anos foi gravemente ferida. A Polícia Civil já deu início às investigações. Mas a hipótese inicial é de que estaria relacionado ao tráfico de drogas. Na verdade, seria acerto de contas ali. No local, que seria ponto frequente de rixas entre traficantes, foram recolhidas cápsulas de vários calibres, inclusive de uma submetralhadora de fabricação artesanal. O homem que morreu após a troca de tiros chegou a ser socorrido e trazido aqui para o Hospital João 23. Segundo o laudo da perícia, ele teve traumatismo crânioencefálico e não resistiu. A vítima ainda não foi identificada e, segundo informações preliminares da Polícia Civil, não era o principal alvo dos atiradores. A adolescente também pode ter sido vítima de bala perdida e continua internada em estado grave. Aliás, a adolescente respira com a ajuda de aparelhos. Violência por toda parte, inclusive em Campinas, interior de São Paulo. Um homem de 50 anos atirou dentro da escola municipal Corrêa de Melo, no DIC 1. Coloca as imagens. Ele foi preso e alegou à Polícia Civil estar exaltado por não conseguir vaga para a filha. De acordo com a Polícia Militar, um vigilante foi atingido de raspão, mas não ficou ferido. A prefeitura informou que o pai tenta uma transferência da criança de uma unidade particular para a pública. Ainda de acordo com a PM, o homem tentou fugir, mas foi preso ainda nas imediações da escola e encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A unidade de ensino está em recesso escolar e não havia alunos no momento da ação. A corporação apreendeu um revólver calibre 38, munições e um galão de gasolina no local. Um outro caso de uma vigilante de um posto de saúde também foi morta com um tiro em Campinas e amanhã traremos todas as informações do caso. 5 pessoas ficaram feridas após uma explosão em um hotel de luxo no Guarujá. A explosão aconteceu no subsolo do hotel, onde fica a caldeira, que armazena gás natural. Houve incêndio. Tá pegando fogo lá, pode perto aí. A portaria ficou destruída. Hóspedes afirmaram que o barulho da explosão foi assustador. Eu tenho 2 crianças pequenas, peguei as 2 no colo e saí correndo para descer pela escada. Janaína estava com os filhos na praia, em frente ao hotel. Eu só peguei no braço os meus 2 filhos e disse: o hotel tá caindo, vamos para a praia. Fomos para a água. Foi um susto muito grande. Todos os hóspedes foram retirados às pressas. O hotel Sofitel Jequitimar, em Guarujá, é um dos mais luxuosos do litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da explosão, não havia ninguém próximo à caldeira. Mesmo assim, 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Entre os socorridos, uma mulher grávida que passou mal. As 5 vítimas são leves, foi mais do impacto mesmo da explosão, ou algum estilhaço, né, de vidro.
vidro não tem nenhuma com gravidade. Testemunhas relataram que havia cheiro de gás antes da explosão, mas ainda não está confirmado se um vazamento de gás provocou o incidente. A gente está realmente agora tentando, aguardar e contribuir com o trabalho do bombeiro para que a gente possa realmente estar liberando o acesso para que as pessoas possam retirar seus pertences. Os hóspedes foram encaminhados para outros hotéis. Vamos para o outro hotel, sem nada, só com as coisas que a gente estava na praia. Bom, e um menino que constava no cadastro de pessoas desaparecidas de Minas Gerais desde 2014 foi encontrado pela Polícia Militar em Caldas após um colega de escola reconhecer a foto dele em uma conta de luz. A mãe da criança foi presa. Foi esta foto na conta de energia que deu início às investigações de uma história misteriosa envolvendo um casal aqui do sul de Minas. A criança era procurada há 2 anos pelo pai. Foi um alívio muito grande. Foi um sentimento muito forte, um sentimento de pai. E foi uma coisa muito boa, eu não tenho nem palavras direito. Foi uma criança que reconheceu o filho de Alex. O menino brincava com as contas da casa. A foto de uma outra criança chamou a atenção dele. Ao olhar com mais calma, ele reconheceu o coleguinha de classe. Imediatamente avisou a mãe que na mesma hora procurou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar começou a averiguar a situação e eles conseguiram uma certidão de nascimento da criança, né? E verificaram que a certidão apresentava algumas incongruências, algum princípio de falsificação. O menino morava com a mãe e o padrasto em Caldas, uma pequena cidade no interior do estado. Segundo a polícia, os dois fizeram uma nova certidão de nascimento para a criança com o nome deles. O motivo dela ter saído da cidade seria porque ela estaria tendo problema com o pai biológico da criança, né? Em questão de pensão alimentícia e regulamentação de visita da criança. O pai não estaria aceitando a questão da regulamentação de visita e teria feito ameaças a ela. Sandra Gomes de Figueiredo, de 37 anos, foi presa. Contra ela também já existia um mandado de prisão por tentativa de assassinato. Dias antes de desaparecer com o filho, Sandra é acusada pelo ex-marido por planejar a morte dele. Alex foi baleado em uma emboscada. Na porta da casa dela eu fui alvejado por 5 tiros e só ela sabia que eu estaria ali naquele momento. Nós procuramos insistentemente a mãe, o padrasto ou o advogado da família, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A polícia está investigando o caso. Por enquanto, a justiça determinou que a guarda do filho vai ficar com o pai. O avô, pai do padrasto, entregou a criança para o pai no Fórum de Poços de Caldas. Que história, hein? Você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News, enviar uma reclamação ou um flagra interessante? Anota agora o nosso WhatsApp, 19 97414 8550. Vou repetir, anota aí, 19 97414 8550. Você pode também tirar uma foto agora, nos enviar com o seu nome e cidade. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. E uma forte chuva atingiu Laranjal Paulista e causou estragos no município. Coloca as imagens. Parte da arquibancada do estádio municipal, que fica no Jardim São Cristóvão, desmoronou com a força da chuva e uma torre que ficava atrás chegou a cair. De acordo com a Defesa Civil, devido à força do temporal, o muro do Colégio São Vicente de Paula, que fica no bairro Matadouro, desabou também. Além disso, ruas do bairro Pedro Zanella ficaram alagadas com a chuva, já que há um ribeirão que corta o bairro e o nível aumentou. Nenhuma queda de árvore foi registrada no município e também não houve feridos. E em Cosmópolis, no interior de São Paulo, moradores de um condomínio do Minha Casa Minha Vida reclamam de problemas na estrutura dos imóveis. Detalhe, os apartamentos foram entregues há apenas 2 anos. Há 2 anos, quando os moradores do condomínio Bom Sucesso em Cosmópolis se mudaram para cá, o que eles mais queriam era sair do aluguel e ter tranquilidade. Mas não é isso que vem acontecendo. Os problemas estruturais nos apartamentos têm tirado o sono de muita gente. Rachaduras e infiltrações estão por todos os lados. A gente precisa de suporte, principalmente da Brookfield, porque eles falam que é 2 anos de garantia, porém a gente foi procurar o direito, são 5 anos de garantia estrutural.
Então a gente depende deles para fazer a manutenção antes que aconteça uma tragédia e fique pior. O primeiro prédio de lá para cá, o prédio 1, tá minando água por baixo, é perigoso dar esbarrancar os prédios, então eles têm que ver isso tudo aí. E para poder ajeitar, porque é difícil para a gente, né? Na casa da Adriana, a situação está crítica. Foram mais de R$2.000 de prejuízo desde que ela se mudou para cá. No meu apartamento, quando chove muito, desce água pelo teto. Isso desce pelos interruptores, pelo ventilador. A gente vai até a construtora, pede para eles virem ver o que está acontecendo. Eles falam que isso daí é problema do condomínio, que já venceu a garantia dos apartamentos. Entre todos esses problemas que a gente já viu que os moradores aqui do condomínio estão sofrendo, a casa do Robson, que a gente vai ver agora, é a mais afetada. Aqui a sala, já não tem mais nenhum móvel, porque ele teve que se mudar daqui. Não deu para continuar aqui, né, Robson? Não deu para continuar aqui. A gente tocamos sair por causa disso daí mesmo. É muita água quando chove e não tem como ficar aqui com meus filhos e com minha esposa. Você tem um filho, uma criança pequena que estava tendo muita alergia por conta desse cheiro forte que tem aqui. Tenho um filho de 4 anos que ele sofreu muito com esse cheiro forte e com a aguaceira. Aqui na sala e na cozinha, a água parece brotar do chão. É água limpa que ninguém sabe explicar de onde vem. Se não bastasse tudo isso, os moradores estão enfrentando outro problema com a conta de água. Fazia um ano que eles não mandavam a conta de água para a gente. E aí a gente ia perguntar para eles, na prefeitura, no setor de água, no DAI, se eles iam enviar, eles falavam para a gente ficar sossegado, que não ia vir um retroativo, ia vir só a conta daquele mês, porque o erro era deles, não nosso. Porém, quando a gente se foi, agora esse começo de ano, se deparou com uma conta de R$747. O que eles falam pra gente é que pode fazer um parcelamento, mas tem pessoas aqui que realmente não têm condições. Se tivesse vindo água certinho, todos estariam em dia. E o que mais tem incomodado é que esse jogo de empurra-empurra parece não ter fim. A gente procurava a Blackfield e a Blackfield jogava para a Caixa. A gente ia na Caixa, a Caixa falava que não tinha nada a ver, que era Blackfield. E nisso fica o jogo. A minha esposa, o ano passado, chegou até a conversar com gente da Caixa lá de Brasília. Falaram que ia tomar uma atitude com a gente aqui, mas até hoje não tomou nenhuma atitude. Complicada a situação. Mais de 20 milhões de abelhas morreram numa das principais áreas de produção de mel do interior de São Paulo. A suspeita é de que agrotóxicos teriam causado a morte dos insetos. Há 27 anos, o Írio cuida de abelhas e produz mel. Agora ele é só tristeza. As colmeias espalhadas em matas de Rio Claro foram dizimadas. Nas caixas que deveriam estar lotadas de abelhas, favos, só formigas e traças sobreviveram. O produtor sabe exatamente o que aconteceu. Você tem certeza de que foi a pulverização? Absoluta. Não tem como não ser. Das 250 caixas espalhadas em trilhas e pomares, 40 foram contaminadas. Ele estima a morte assombrosa de 25, 30 milhões de abelhas. Na época da florada, a produção da família chega a 3 mil litros de mel. Agora, o prejuízo é de pelo menos R$40 mil. É uma tristeza muito grande, né? Isso daí é o meu ganha-pão, o meu serviço, né? O que os apicultores descobrem todo dia no campo, os pesquisadores estão constatando nos laboratórios. Técnicos da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos analisaram 1.742 colmeias com abelhas mortas. 100% dessas amostras registraram a presença de defensivos agrícolas. Ainda segundo a pesquisa, 63% das colmeias atingidas eram vizinhas a áreas de plantio, onde a pulverização é feita através de aviões. O defensivo é lançado também em áreas de reserva. Essa pesquisadora, que fez uma tese de mestrado na USP em agricultura familiar, relatou o calvário desses apicultores. O IBAMA já está reavaliando alguns agrotóxicos e ainda está esperando pesquisas e não aciona o princípio da precaução. O caso já foi parar no GAEMA, Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente. O Ministério Público abriu inquérito e vai rastrear todos os caminhos para descobrir quem são os responsáveis pela mortandade de abelhas e, assim, exigir punição. Precisamos coletar todos esses dados, ouvir pessoas e, a partir daí, tirar conclusões e identificar as providências cabíveis.
E uma sucuri de 3 metros apareceu no quintal de uma casa em Belém. Os moradores ficaram assustados e o batalhão ambiental fez o resgate. O surgimento desses animais é bastante comum nessa época do ano com chuva frequente. Apenas em 2016, mais de 350 cobras foram resgatadas em Belém do Pará. Que medo, hein? Do tribunal, Carmen Lúcia conversou com pelo menos 4 ministros do STF para definir critérios para a escolha de quem deve substituir Teori Zavascki. Carmen Lúcia conversou com pelo menos 4 ministros. Ela recebeu também o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que tem uma bomba relógio nas mãos: a validação das delações da Lava Jato. São depoimentos de 77 delatores ligados ao Odebrecht. 2 juízes auxiliares de Teori Zavascki adiantaram durante o recesso os procedimentos para a homologação das delações, mas pararam o trabalho com a morte do ministro. Na prática, o processo consiste em saber se as delações ocorreram de livre e espontânea vontade. O plano de Teori era concluir as homologações na primeira semana de fevereiro. No curso do recesso, esta medida ela poderia ser adotada diante da urgência, diante da excepcionalidade pela própria ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal. Seria uma medida extremamente importante no que diz respeito à agilidade do processo de homologação e finalização desta etapa. Carmen Lúcia passou parte da tarde no gabinete de Zavascki. Ela quer evitar a saída da equipe do ministro, principalmente do juiz auxiliar Márcio Schiffler, considerado braço direito de Teori nos casos da Lava Jato no STF. A lista dos cotados para a vaga de Teori Zavascki já tem pelo menos 15 nomes, alguns de perfil técnico, como ministros de outros tribunais superiores e do TCU, outros próximos a Temer, como o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. A ordem no Planalto é evitar o assunto até a definição do STF sobre a relatoria do caso Lava Jato. O presidente do Senado também declara que não é padrinho de nenhum candidato e que não participa, interfere ou opina sobre a indicação de ministros do Supremo Federal. E eu volto com uma pergunta: você curte o RF News? Eu espero que sim. Tá com o celular na mão? Aproveita para curtir a nossa página facebook.com/RF News. Rede Família aparece aí na sua tela. E olha, estará exatamente assim com aquela foto, basta clicar em curtir. Curtindo? Todo dia tem notícias para você que nós publicamos aqui na página do Facebook. Você pode curtir, comentar, compartilhar e enviar também a sua foto enquanto assiste aqui o telejornal. Envie o seu nome e a cidade. E uma nova pesquisa aponta que comer alimentos torrados aumenta o risco de câncer. Se você gosta daquela parte torradinha da comida, preste atenção. Pão, manteiga, queijo e presunto. É simples a receita do sanduíche mais popular desta lanchonete. 1 minuto na chapa e ele já está pronto. Mas não para todo mundo. Tem cliente que pede para ficar bem torradinho. Bem passadinho é bom. Olha aí, dá para torrar mais isso aí. Esse queimadinho, que muita gente gosta, virou motivo de preocupação para pesquisadores internacionais. Um estudo do Reino Unido revelou que o alimento torrado demais libera uma substância que pode causar câncer. É a acrilamida, encontrada em alimentos com muito amido quando expostos a temperaturas superiores aos 120 graus Celsius. Além do pão, a batata é a que apresenta o maior teor da substância quando frita. Por enquanto, a análise foi feita apenas em animais. Os cientistas ainda não sabem a quantidade da substância que pode ser tolerada pelos homens. Se tu fores comer uma torrada preta de tão queimada todos os dias, pensa bem, não pode fazer bem. Isso vale também para as proteínas. Aquele churrasco que passa um longo tempo sendo feito em altas temperaturas também não é recomendado. Segundo a médica, o ideal é tostar, assar e até fritar a comida até uma cor dourada, nunca com a cor marrom de queimado. Ao aquecer ou ao queimar ou ao tostar, algumas substâncias ficam mais disponíveis e essas substâncias, dependendo da quantidade, elas podem sim induzir um câncer. Um alerta, né? Bom, e você, leva marmita para o trabalho? Pois é, esse assunto, gente, gera muita polêmica em algumas empresas. Por isso, agora a gente mostra as regras de etiqueta para ninguém acabar sem comida.
A geladeira que estava cheia, de repente fica assim, ó, vazia. Já passa do meio-dia e o que esse pessoal tem é fome. Mais da metade dos funcionários dessa empresa de telemarketing come marmita. Economiza tempo, economiza dinheiro, né? Comida caseira e no local de trabalho. Quem não gosta? Salada, arroz, feijão, farofa, bife. Hábito antigo, mas que às vezes dá confusão. Já ouviu falar de um tipo diferente de ladrão? O ladrão de mistura da marmita. Ué, cadê o bife que estava aqui? Gula é o nome desse crime. Quando você abriu, você viu o quê? Arroz e feijão. E o frango? Sem frango. Arroz e feijão somente. Você conseguiu descobrir quem era esse ladrão de mistura? Infelizmente não. Infelizmente não. Foragido até hoje? É, até hoje. Até hoje eu tive que ficar com esse prejuízo. Nesse refeitório tem câmera de segurança. Aqui, até hoje, nenhum furto foi registrado. Mas para pensar, quem leva embora a coxa de frango da marmita alheia, será que não tem peso na consciência? Ou, no mínimo, indigestão? Com a palavra, uma consultora de etiqueta. Furtar uma azeitona, viu? Ou $1 milhão é furto igual. A diferença é o tamanho. Pode parecer frescura, mas até para comer uma dessas quentinhas, precisa sim ter elegância e educação. Tem pessoas que furam fila de marmita, tem pessoas que colocam 3, 4 marmitas ao mesmo tempo dos amigos, aí os amigos chegam depois. Então tem toda essa questão de dificuldade, né, com outras pessoas. É o espertinho da marmita. É o espertinho da marmita. Na porta da geladeira as regras são claras. Não pode, por exemplo, sacola de mercado, saco de papel ou de pano, embalagem aberta e talheres nas prateleiras. Não tá escrito ali, mas comida super temperada com aquele cheiro que infesta o ar também não é legal. Sempre pensando que meu direito termina onde o do outro começa. E aí, não tenho direito, né, de empestear a minha empresa inteira, porque, sei lá, eu gosto de conserva de nabo, por exemplo. Depois do almoço, cada um é responsável por talheres e copos que usou. Ninguém faz mais do que a obrigação. Não cansa, não pesa no estômago. Todo mundo come feliz, não tem briga, não tem fila e saem satisfeitos. Chique mesmo é comer marmita e se comportar como se estivesse no marmita mais caro da cidade. E no fim, ainda deixar tudo como encontrou. Limpo, né? Tudo tem que estar bem organizado, até mesmo o ambiente, né? Para que a gente possa se alimentar adequadamente. Tá pronta. Opa, já pronto. Bom apetite. Obrigado. Bom, e há um mês o carnaval cresceu em Salvador a procura pela locação de imóveis. Os valores devem cair, tudo por conta da crise. As fachadas dos prédios ganharam cartazes e anúncios de aluguéis por temporada. Há quase um mês do carnaval, um movimento comum nesta época do ano. Oportunidades para quem quer ficar pertinho da folia. Durante o carnaval, que muita gente busca é a proximidade, essa vista para a orla. Afinal de contas, é nessa avenida que passam os trios elétricos. Mas tem gente que busca mais, um ponto de apoio. Esse aqui é quarto e sala. A gente tem esse espaço aqui, um quarto e um banheiro, para garantir o conforto, aquele ponto de apoio na hora de ir no banheiro, se alimentar ou descansar entre um dia e outro de folia. Um imóvel como este sai a cerca de R$15 mil porque não tem mobílias. Se fosse todo montadinho e completo, poderia chegar a R$25 mil. Valores ainda semelhantes aos preços cobrados no carnaval passado. Mas a procura já não é a mesma. Para aquecer o mercado, a Associação dos Corretores de Imóveis já afirma que os preços vão cair em média 20% em relação ao carnaval passado. Quando você tem muitas ofertas, a tendência do preço é cair, né? Apesar de Salvador ter um carnaval forte, por exemplo, os apartamentos que estão voltados para essa área de circuito, Barra, Ondina, Campo Grande, né?
você tem uma diminuição, porque aí você já entra no patamar dos aluguéis de temporada. O que muda esse ano também é a oferta. De acordo com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, já são 203 anúncios de aluguéis para o Carnaval só em 2017. Na festa do ano passado, foram 134 apartamentos disponíveis para aluguel, uma diferença de 30%. E na disputa por inquilinos, tem gente que aposta na infraestrutura do empreendimento. Aqui tem garagem coberta, tem portaria 24 horas, tem piscina, tem toda a infraestrutura. E essa vista maravilhosa para o mar. Bom, agora mais uma rede social para você ficar ligadinho, ligadinha aqui na Rede Família. Você já baixou o aplicativo da Rede Família? Tem sistema iOS e também no Android, na loja virtual. Você vai lá, busca a Rede Família, vai aparecer o aplicativo, você vai baixar e vai poder assistir toda a programação ao vivo de onde você estiver. Na rua, no trabalho, na praia, no campo. Olha que bacana, pode conferir o RF News de segunda a sexta-feira de onde você estiver. Estou esperando lá, hein? Então, no sistema iOS e no Android, Rede Família. E o RF News fica por aqui, até amanhã, se Deus quiser.